Conteúdo novo por aqui. Hoje a gente vai estudar as tipologias textuais. Antes de começar, a gente precisa pensar na diferença do que é um gênero e do que é uma tipologia. Gênero textual é o texto enquanto circula vivo na nossa sociedade. Então, uma notícia, uma reportagem, uma aula, um show, uma piada, qualquer texto que circule que a gente consiga nomear, a gente chama de gênero. E os gêneros são infinitos, porque todo momento o homem cria um gênero para satisfazer as suas necessidades comunicativas. E agora a tipologia são poucas, né? E tipologia é o esqueleto presente nesses gêneros. Então, enquanto o gênero é o texto que circula socialmente, a tipologia é a estrutura presente nesse gênero. Então, vou mencionar 5 tipologias, não são só essas, mas essas aqui são as principais. Eu escrevi aqui 4 porque uma se divide em 2, tá? Então, a gente tem a tipologia narrativa, a gente tem a tipologia descritiva, a gente tem a tipologia dissertativa, expositiva e dissertativa argumentativa, e a gente tem a tipologia injuntiva. Então, vamos uma por uma agora. A tipologia narrativa, ela apresenta as características da narração, né? Quais são essas características? Características do pente, que é personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, quando o gênero apresenta as características, apresenta os elementos narrativos e conta aí uma história, pode ser real ou fictícia, eu falo que tem a tipologia narrativa. Quais são as características linguísticas? Eu preciso ter verbos que indicam ação. Para quê? Para indicar a passagem do tempo. E eu posso ter advérbios de lugar, advérbios de tempo, né? E quais são os gêneros que têm por predominância essa tipologia? Um romance, um conto, as fábulas, depoimentos, relatos, todos os textos que contam algo, né? Então tem por predominância a tipologia narrativa. Já a tipologia descritiva, eu paro no tempo. Eu paro no tempo e eu coloco características de algo, de alguém, de um objeto, de uma imagem, né? E eu posso ter uma descrição mais objetiva, mais subjetiva, né? Ou seja, eu posso descrever até pensamentos, sentimentos. E eu tenho por predominância o uso de adjetivos e de verbos que indicam estado, né? Então, a menina é bonita, a menina parece feliz, verbos que, então, não indicam ação, que indicam ali estado daquilo que eu estou descrevendo. E agora um detalhe importante. Normalmente nos gêneros, né, eu apresento mais de uma tipologia, e aí normalmente a tipologia descritiva, ela vem associada a outra tipologia. Então, por exemplo, um romance, eu posso estar contando uma história, eu posso parar um parágrafo, posso parar um capítulo inteiro para descrever meu personagem, para descrever a cena, para descrever ali, né, o espaço. Então, eu posso, no mesmo gênero, ter mais de uma tipologia. Né? E a tipologia descritiva, ela vem por predominância em folhetos turísticos, em cardápios de restaurante, em classificados. A próxima tipologia é a tipologia dissertativa, e ela se divide em 2, tá? O objetivo da tipologia dissertativa é informar, é apresentar um tema. E eu posso apresentar um tema sem juízo de valor, quer dizer, sem a minha opinião, e eu posso apresentar um tema com juízo de valor, né, com a presença da opinião. E quais são as características linguísticas desse texto? É um texto objetivo, tem que ser um texto claro, né? Predomínio da linguagem denotativa, né? Da linguagem real, não posso ficar usando figura de linguagem. Eu tenho apresentação de dados, de fatos, eu faço comparações, porque eu estou apresentando um tema, né? Ou com a defesa da opinião, ou sem a defesa da opinião. Quais gêneros têm por predominância a tipologia dissertativa? A enciclopédia, normalmente dissertação expositiva, né, gente? Porque a pessoa vai procurar acerca de um tema e ela vai encontrar lá a apresentação do tema. Um verbete de dicionário, dissertação expositiva. Um resumo escolar, dissertação expositiva. Um artigo de opinião, dissertação argumentativa. Uma carta ao leitor, dissertação argumentativa. Então, eu apresento o tema ou com opinião ou sem opinião. A quarta, né, e última tipologia é a injunção.
A injunção serve para a gente dar ordem, para aconselhar, para instruir. Então, as características principais são verbos no imperativo ou verbos no infinitivo. Por quê? Porque eu estou dando uma instrução, né? Estou mandando. Então, faça, compre, olhe, veja, né? Jogue o dado, pule 2 casas. E, predominantemente, onde eu tenho a instrução? Eu tenho nas propagandas, eu tenho nos manuais dos jogos, eu tenho em receitas, né? Eu tenho em bulas de remédio, mas nada impede, né, destes gêneros também apresentarem outras tipologias. Então, por exemplo, uma bula de remédio. Eu tenho a parte injuntiva, que é a instrução ali do remédio, e eu posso ter a parte descritiva da composição do medicamento, tá? Então, eu posso misturar essas tipologias. O que eu preciso é identificar qual é a predominante e quais são as características que eu encontro em cada uma delas. Então, eu separei aqui alguns textos para a gente conseguir identificar quais são essas tipologias. Vamos lá. Minha vida de menina. Faço hoje 15 anos. Que aniversário triste. Vovó chamou-me cedo, ansiada como está, coitadinha, e disse: Sei que você vai ser sempre feliz, minha filhinha, e que nunca se esquecerá de sua avózinha que lhe quer tanto. As lágrimas lhe correram pelo rosto abaixo e eu larguei dos braços dela e vi desengasgar-me aqui no meu quarto, chorando escondida. Quais são as características que definem aqui qual é a tipologia? Eu tenho verbos que indicam ação, eu tenho mudança, né, de ação. Eu tenho aqui o cenário, eu sei o que está acontecendo, eu tenho um enredo, tenho uma historinha. Então, predominantemente aqui, eu tenho a tipologia narrativa. Vamos para o texto 2. Podemos nos encontrar amanhã às 10 em frente àquele restaurante que abriu no centro da cidade, que fica ao lado da biblioteca? Que acha? Sim, pode ser. Mas como saberei quem é você? Bem, como você sabe, eu sou de estatura, eu sou média estatura, magro, tenho cabelos escuros, vou vestir calças jeans e uma camisa verde escura, terei uma maleta preta nas mãos. Eu tenho aqui nesse diálogo a predominância da tipologia descritiva, né? Porque ele descreve as características para poder encontrar aqui o amigo, descreve o lugar, então predominantemente característica descritiva. Vamos para o próximo. Aqui, né, a receita de um bolo. Não preciso ler nem os ingredientes, mas eu já logo vejo aqui verbos no imperativo, né, dando ordem, coloque, acrescente, leve. Eu tenho aqui a tipologia injuntiva. Texto 4 e o texto 5, né? Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Quem escreveu esse texto acredita que é importante refletir sobre esse assunto. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. Então, também é essa pessoa que apresenta essa manifestação da opinião dela. Então, aqui eu tenho texto dissertativo argumentativo. E, por fim, os relatórios das organizações das Nações Unidas sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial de falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Veja que aqui também apresenta o tema, a questão da falta de água, mas aqui está pautado, né, em um relatório, e não é a opinião da pessoa sobre o relatório, é aquilo que indica no relatório. Bom, então aqui eu tenho a dissertação expositiva. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Curte aí, acompanhe o canal, até mais.